Sejam bem-vindos ao canal No Controle, esse canal que foi desenvolvido para estar falando de ferramentas, de processos, de indicadores para tomadas de decisão, principalmente nos ramos de controle de praga e desentupimento, mas também que serve para serviços em geral. E hoje nós vamos falar de um assunto que traz um grande desafio, seja trabalhando com uma pessoa ou mais pessoas. Quanto mais a empresa cresce, mais a gente precisa se desenvolver nesse assunto, que são pessoas. E nós vamos falar hoje sobre os 4 níveis de maturidade dos colaboradores e como você, um gestor, deve atuar em cada um desses níveis. Vai facilitar o entendimento de como ter uma cobrança ali ou um direcionamento de acordo com cada um desses níveis. E se você acha que isso pode ser importante para o seu negócio ou para até você que está começando, vem comigo! Meu nome é Bruno Fernandes, eu trabalho com controle de pragas e desentupimento, limpeza de caixa d'água há 8 anos aqui na cidade de São Paulo. E uma coisa que eu sempre comento aqui com os meus líderes é que, além do controle de pragas e os desentupimentos, limpeza de caixa, que são serviços que necessitam ali de um grande esforço, uma atenção para desenvolver, mas que essa é a parte mais fácil do nosso trabalho. O nosso desafio maior é a gestão de pessoas e que a partir de um determinado momento, essa atividade principal, ela passa a ser uma atividade secundária, porque o foco principal é a energia que a gente precisa desenvolver e desempenhar na empresa, é a liderança, é o desenvolvimento das pessoas. E eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar a você ter mais clareza e como lidar com os seus técnicos, com o pessoal aí do administrativo em cada nível. E os 4 níveis de maturidade são nível 1, bebê, nível 2, criança, nível 3, adolescente e nível 4, adulto, onde o nível 1, claro, é o bebê. O bebê é aquele colaborador, é aquele técnico novo que você acabou de contratar, ele acabou de entrar na empresa, ele não conhece nada dos serviços, ele tem pouca ou nenhuma habilidade técnica e precisa de treinamento, ele precisa de acompanhamento. Assim como um bebê que precisa ser cuidado, ele vai precisar de supervisão o tempo todo, constante, para que ele consiga se desenvolver. O bebê, ele tem baixo grau de maturidade de decisão. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa, logo ao chegar na empresa, com pouco tempo já precisa estar entendendo o que precisa ser feito, mas muitas vezes o que para a gente que já tem uma determinada experiência e assimilação, mesmo de produtos novos ali, de alguma situação nova, para o bebê isso não faz nenhum sentido. Então o bebê, ele precisa de 100% de atenção. Muitas vezes parece ser óbvio e fácil para alguém que já está numa fase ali de criança, por exemplo. Para o bebê não é, o bebê ele faz sujeira, o bebê ele chora, o bebê ele precisa ali de cuidado o tempo todo. Conforme você desenvolve esse técnico, essa pessoa que trabalha com você, esse colaborador, ele vai passar para o próximo nível, que é o nível número 2, que seria a criança. O colaborador, o técnico, vamos dizer ali no nível 2, no nível criança, ele já tem alguma habilidade técnica, então ele já entende dos serviços, ele já entende um pouco das pragas, ele já entende ali dos equipamentos que são utilizados, inclusive já faz serviço sozinho, mas ainda precisa de acompanhamento. Nem que seja um acompanhamento ali, um direcionamento de como realizar aquele serviço. Então você dá uma olhada ali na ordem de serviço, pergunta o que ele vai estar utilizando, passa algum direcionamento. O colaborador, o técnico criança, ele tem muita energia, mas muitas vezes sem controle. Ele precisa de supervisão, assim como uma criança, para ele não se machucar.
Criança faz bagunça, criança ela quer começar a explorar o mundo, então às vezes ele quer fazer ali utilização de produtos que ele não conhece, por isso que é importante ter um direcionamento, senão ele pode ter decisões imaturas. A criança ela precisa de ter uma atenção especial. Ele se desenvolvendo nessa parte de criança, tendo todo um acompanhamento, treinamentos, com o passar do tempo, com a experiência na prestação ali do serviço, com os fatos, fui fazer um desentupimento ali, não deu certo, o que podia ter sido feito, ele vai ganhar experiência, vai ganhar expertise e vai estar passando para o nível 3, que seria ali um adolescente. O adolescente, assim como na vida real, o que a gente faz? A gente direciona. Ele tem um pouco mais de autonomia, até porque ele já desenvolveu bastante habilidades técnicas. O adolescente ele já está com você há um tempo na empresa ou já veio com uma determinada experiência do mercado. Então ele já sabe ali fazer principalmente os serviços mais comuns. Só que em alguns casos ele ainda não sabe como tomar as melhores decisões. Ele quer uma independência. Todo adolescente ele já consegue ele sair, pegar um ônibus sozinho, ele já namora, ele tem uma certa independência, mas ele precisa de orientação, principalmente ali no desenvolvimento comportamental. E o adolescente ele tem muita criatividade, então ali é um momento que, se ele quer se desenvolver, se ele está buscando um aprendizado, você vê que a pessoa ela está lê sobre as pragas, ele está lendo ali sobre os princípios ativos, ele quer estudar, você tem que incentivar. E muitas vezes eu vejo ali que o adolescente, ele pode ter crise de identidade, então ele não sabe como é que ele está indo. Eu já tive aqui na parte da supervisão, acredito que não estou indo bem, mas a pessoa está indo bem. Só que gera essas crises, esses momentos aí nos adolescentes, né? É uma fase que precisa de acompanhamento, porém com mais liberdade para a tomada das decisões. É um momento muito bom para você começar a explorar o desenvolvimento da liderança, treinar aquele colaborador, aquele técnico ali a ser um técnico responsável, a te ajudar a treinar a equipe, a desenvolver líderes, a desenvolver um supervisor, que vai ser essa pessoa que ela vai te ajudar a fazer a empresa crescer. Quando esse colaborador no nível ali de adolescente tiver mais maduro, ele vai passar para o nível 4, que seria o nível de adulto. O adulto você apoia. Então, se você tem uma pessoa que tem bastante habilidade técnica, ele vai ter ali uma maturidade para tomada de decisões, então não precisa estar te parando para perguntar sobre o que fazer o tempo todo. É uma pessoa que já conhece legal a empresa, onde nós temos uma determinada confiança nessa pessoa. O que ele precisa ter? O adulto ele precisa ter clareza no que precisa ser feito. Então, reuniões periódicas, você faz reuniões e conforme você vê o desenvolvimento, você vai espaciando mais essas reuniões, e o adulto ele vai fazer a reunião com a equipe. Esse técnico, esse supervisor, esse gerente, ele vai estar desenvolvendo a equipe em cima da sua visão, da visão da empresa. É um colaborador que ele já vai ter ali ambições dentro da empresa, do crescimento, ele quer estar junto, ele faz parte desse crescimento, mas ainda precisa de apoio para as decisões estratégicas. O adulto, o colaborador adulto, ele já tem total autonomia, então tem um poder de decisão, mas precisa de ter responsabilidades, precisa ser delegado responsabilidades, precisa ter metas dentro da empresa e principalmente encorajar a liderança para que ele consiga se desenvolver e estar direcionando a equipe. Dessa forma, nós conseguimos atuar aí em outros pontos que são importantes também para o crescimento da empresa. Eu estou pensando isso numa parte ali, por exemplo, operacional. E é essencial entender que um profissional adulto, ele na função, por exemplo, de um técnico, seja um técnico ali muito bom, ele já sabe
fazer tudo o que precisa ser feito da parte técnica. O cara vai lá, desenrola o serviço, consegue resolver os tipos de praga, vai lá, faz o desentupimento, mas a partir de um momento que ele passa para uma outra função, por exemplo, uma supervisão, ele passa como um supervisor bebê, porque são atividades novas que ele vai precisar desenvolver. Claro que por ele conhecer a empresa, pode ser que ele cresça mais rápido, que ele se torne uma criança, um adolescente e um adulto mais rápido. Mas sempre que você for delegar para uma nova atividade ali, avalie se aquela pessoa do seu time, se ele já é um bebê, criança, adolescente ou um adulto naquela atividade que ele vai executar. O nosso objetivo como líderes e gestores, formar um maior número de colaboradores, de técnicos, de pessoas adultas e independentes dentro aqui da nossa organização. E mais do que ter apenas funcionários, nós precisamos de colaboradores, de pessoas ali parceiras mesmo, que estejam engajados, dispostos a dar o melhor de si, e a empresa em contrapartida dá o melhor para essas pessoas também. Então nós temos que valorizar essas pessoas que estão crescendo com a gente e nos ajudando a crescer a empresa. Se você gostou desse vídeo, já dá o seu joinha, segue a gente aqui. Ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E muito obrigado se você chegou até esse ponto aqui no nosso vídeo. Nós vamos estar sempre falando aí de ferramentas, indicadores. Se tiver sugestões, passa aqui pra gente estar falando sobre outros vídeos aqui no nosso canal. Legal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!